Olá, a paz do Senhor. Meu querido irmão, não saia daí. Olha só, ele não queria ir até que algo acontece. Como? O que aconteceu? Qual é a história? Fique conosco até o fim e veja o que acontece. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para os fujões, para os pregadores que gostam de fugir da responsabilidade. Então vai lá, curta, comenta, compartilhe, mande para os pregadores de plantão, mande para aqueles que gostam de levar a palavra do seu jeito e não do jeito que Deus quer, de entregar a palavra do seu jeito, não do jeito que Deus quer que entregue. Vamos lá, ele não queria ir, até que, é claro, nós vamos falar aqui do profeta Jonas, o grande Jonas, não é? E aí eu quero relatar aqui em breves palavras, de maneira assim bastante rápida, que Jonas era um profeta de Deus. Isso aí não abrimos mão de dizer, afirmar, porque Deus não só investiu em Jonas, como também não desistiu de Jonas. O Senhor sabia do grande potencial dele. Tanto é que mesmo fugindo, depois reconciliando, ele ganhou mais de 120 mil almas para Jesus. Esse homem de Deus, cujo qual Deus não desistiu, conseguiu com que um rei e uma cidade de milhares de pessoas fosse para o jejum, fosse para o arrependimento, para a renúncia e se voltasse para Deus em apenas 40 dias. Pensa num homem que realmente era pregador e Deus não queria perdê-lo, muito menos deixar de usar alguém com tamanho potencial. É interessante, mas parece que a história se repete. Pessoas com um tremendo potencial geralmente fogem da sua comissão, não é verdade? Aí, Jonas recebe a missão. Lá em Jonas, tudo no seu livro de Jonas, né? Jonas, no seu capítulo 1 e no versículos 1 e 2, a Bíblia diz que ao receber a missão, ele deu no pé. Mas antes de falar dele, eu quero ler aqui o que eu coloquei aí, o Salmo 139, versículo 7 até o 9. Veja bem, para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito das mais profundas sepultura, igualmente aí estás. E se me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins da terra, o versículo 10, também aí a tua mão me conduz e a tua destra me ampara. Aí eu coloco aqui, diante dessa ilustração que você está vendo aí, quem pode fugir da presença do Senhor? Mas vamos lá, né? A segunda ilustração, que ao fugir do Senhor, né? Está lá em Jonas capítulo 1, versículo 3, se mandou. Agora então, em versículo 15 do capítulo 1, ele é lançado no mar. Os marinheiros, diante daquela grande tempestade, queriam saber por que estavam vivendo aquilo ali, lançaram sorte e descobriram, a sorte caiu sobre ele, questionaram ele, e ele disse que estava fugindo da grande comissão. Os marinheiros não tiveram dúvida e se livraram daquele desobediente. Olha quanto prejuízo pode um desobediente trazer para aqueles que convivem com ele. Ao ser lançado no mar pelos próprios companheiros marinheiros, a palavra do Senhor fala em versículo 17 do capítulo 1,
que o Senhor providencia um peixe para engolir o Jonas. Você imagina a situação, um homem de Deus, vocacionado por Deus, foge da missão, entra num barco, podemos dizer num barco furado, né? Começa a naufragar e os próprios marinheiros jogam ele no mar, o peixe vem, pega ele, e a palavra do Senhor relata que por 3 dias e 3 noites ele ficou ali no ventre do peixe, até que fez uma oração. Eu gostaria de ficar imaginando que oração teria feito Jonas, né? Como que ele chegou eu queria saber como ele chegou naquela conclusão, num conflito internamente dentro do peixe. Estou sendo redundante, mas eu queria só ver, né? O que aquele homem fez dentro do peixe. Mas lá ele se arrependeu e ele se predispôs a fazer a vontade do Senhor, porque Deus tem um projeto com ele. Não fuja, Deus tem um projeto. Não fuja mais da presença do Senhor. E aí, a palavra do Senhor fala em Jonas 2:10 que ele é lançado na praia. Teólogos falam que da onde ele foi lançado até Nínive eram 1000 quilômetros. Era muito chão. Você imagina ali o conflito do Jonas, caminhando, ao fugir, ao passar pela tempestade, ao ser tragado pelo peixe, ao ser cuspido, vomitado na praia. Agora ele caminha 1000 quilômetros para Nínive e prega em Nínive, né? Uma pregação toda especial que está lá em Jonas 3:4. Ele dizia: e em 40 dias e Nínive será destruída. Um rei se converteu. Um rei imediatamente fez jejum. Ele e todos. Milhares de pessoas, 120 mil pessoas, milhares de pessoas constrangeram-se com aquela pregação, se converteram e se salvaram por alguém que não queria obedecer. Imagina o que Deus não faz com aqueles que são obedientes, não é? Então, resumindo para encerrar, em Jonas 1, versículos 1 e 2, ele recebe a grande missão, ir para Nínive. Em Jonas 1:3, ele foge do Senhor e entra no barco, e aí começa o resgate de Deus na vida do profeta. Tempestade, jogado ao mar, engolido pelo peixe e depois jogado na praia. Que maravilha, né? Como as coisas acontecem, como é o trabalhar de Deus muitas vezes na vida daqueles que têm um grande potencial e que haverá grandes resultados e fogem. Não fuja, porque pode ter um barco esperando você com uma grande tempestade e lá um grande peixe. E no fim, obedecer para a glória do Senhor. E depois um pregador especial, porque quem conseguiu naquele tempo ganhar 120 mil almas, hoje, em meio à tecnologia, é possível, como a gente vê relatos aí de grandes pregadores ganharem milhões de pessoas numa só pregação. Mas para aquela época, era um exímio pregador. E no fim lá, né, no último capítulo do livro de Jonas, para a glória do Senhor, uma reconciliação daquele que comissionou com o comissionado. E aí, tudo deu certo. Como se resolveu? Se resolveu com a obediência. Quer que as coisas aconteçam para você, quer que as coisas deem certo para você, apenas obedeça. Obedeça e você vai ver a glória do Senhor. Obedeça. O que o Senhor mandou fazer, obedeça. E não fuja, não adianta fugir. Porque se Deus tem um projeto com você, Ele vai com carinho, com elegância, Ele vai em muita sabedoria e habilidade
conhecendo o seu ponto especial, ponto fraco, conquistar você a ser um grande ganhador de almas. Obedeça e você vai ver que tudo dá certo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.